Suas clientes ficam procurando sutiã sem bojo, com aro? Nós iremos fazer um hoje. Olá, pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura. No vídeo de hoje nós iremos fazer um sutiã sem bojo com aro, que toda mulher gosta e precisa ter aí no guarda-roupa, né? Então vamos para a mesa começar riscando, cortando e depois costurando? Oi, gente! Hoje nós vamos gravar nesta aula um lindo sutiã sem bojo, com aro. Para você que não gosta aí de usar muito bojo, né? Já tem o seio aí bonito, grande, não quer usar muito bojo. Então esse é o sutiã ideal para você. Eu tenho certeza que você que vai vender esse sutiã vai fazer ótimas vendas. Nós vamos começar então riscando e cortando o sutiã. Primeiramente, você vai imprimir, né, aí o seu molde, vai imprimir a folha de teste, né? Então, essa aqui é a folha de teste. Faça primeiro a impressão da folha, mede se deu 15 por 5, se tá tudo certinho, para o seu molde ficar do tamanho correto, né? Então, esse sutiã, ele é muito bonito, né? Está um pouco claro aqui a imagem, mas ele é muito bonito. Aqui está todas as informações importantes, né, as observações. Nós vamos usar a alça de 10 milímetros por 45, né, o tamanho padrão. Vamos usar o elástico base de 10 milímetros, tá bom? Vamos fazer o processo de esticar ele 5 por 1. O colchete que nós vamos usar é o de 3 milímetros, mas depois na aula eu vou mostrar para vocês que se você quiser colocar um colchete maior, também tem como. Vamos usar o regulador também de 10 milímetros. E no molde, pessoal, não está indicando aqui a pence, né? Mas aqui na folha está aqui, né? Fazer uma pence de 1 centímetro no peito inferior em todos os tamanhos, tá bom? Então, na parte do peito inferior, depois eu vou estar mostrando, a gente vai fazer uma pence, tá bom? Tanto na renda quanto no forro. Então, agora vamos para a parte, né, prática de cortar o nosso sutiã. Então, eu vou começar aqui cortando a parte da renda. Então, eu vou estar fazendo aqui nesta renda. Então, eu tenho aqui 2 vezes renda, né, da parte do peito inferior. Então, essa parte não tem bico de renda, eu posso cortar ela, né, retirando aqui o biquinho da renda, tá bom? Então, aqui risquei uma vez. Aqui não dá para riscar 2 vezes, né? Deixa eu ver aqui, não dá. Vou riscar outra parte aqui desse lado. Vou riscar aqui para aproveitar. Para aproveitar bem a renda. Então, aqui já risquei as 2 vezes. Eu tenho aqui a parte superior do peito, que também é 2 vezes renda e 2 vezes malha, que depois eu vou estar riscando. Deixa eu ver se dá para eu riscar aqui. Então, aqui já tem o bico da renda. Então, risquei uma vez aqui. Vou emborcar e riscar aqui desse outro lado. A gente aproveitar bem. Sempre que tem 2 vezes a mesma peça, a gente precisa emborcar, tá, pessoal? Então, pronto, risquei aqui deixando o biquinho da renda.
Agora, eu tenho aqui 2 vezes a base, tá bom? 2 vezes a base, que também tem o bico da renda. Então, eu vou riscar, deixa eu ver se dá para riscar aqui, dá. Então, eu vou riscar uma vez aqui desse lado já emborcado. Risquei uma vez emborcado. Vou riscar ele novamente agora, só que virado. Colocar bem aqui. Então, você faz o possível quando você for riscar para aproveitar bem aí a sua renda, tá bom? Como eu estou fazendo, né? Você risca. Se quiser riscar um e depois emborcar, pode, mas eu prefiro riscar porque eu já encontro aqui o lugar certinho para eu estar aproveitando bem aqui a minha renda. Então, agora o que que falta? Falta riscar a parte da lateral, né? Eu tenho aqui também 2 vezes renda, tá bom? Então, vou procurar aqui a melhor forma de aproveitar. Ver se eu consigo aqui. Então, vou riscar essa emborcada. E na renda sempre tem que segurar bem, porque ela pode escorregar, né? Então, risquei emborcada, agora eu preciso riscar ela com esse lado para cima. Então, pronto, a parte da renda do sutiã já está toda riscada, agora vamos recortar. Então, estou usando essa renda Romance, lindíssima. E se você quiser adquirir esta renda, você pode comprar na Malha Express, que tem esta renda lá para vender, tá bom? Então, já recortei as 2 laterais. Agora, eu vou recortar a renda da base. Então, já recortei aqui uma base. Vou recortar a outra. Virar aqui para facilitar para vocês verem. Base recortada. Agora, a gente vai recortar a parte superior do peito. Vamos cortar outra.
Parte superior recortada, vou recortar a parte inferior. Pronto, pessoal, a parte da renda já está toda cortada. Agora, a gente vai cortar aqui. Eu vou usar o fio 24 para forrar. Você pode estar usando também a microfibra, se você quiser, tá? Eu vou usar aqui o fio 24, que também dá o mesmo efeito. Então, agora eu preciso de 2 vezes malha. Então, aqui o fio 24 ele já vem assim dobradinho, né? Já vem como se fosse um conezinho. Então, eu já vou riscar aqui e já vou ter as 2 vezes. Aqui. Então, aqui, já risquei. Vou precisar também, pessoal, de 2 vezes a parte superior também. E vou precisar de 2 vezes a parte superior do peito. 2 vezes a parte inferior, 2 vezes a parte inferior e 2 vezes a parte superior. Então, eu já vou riscar aqui também, já aproveitando. Aqui já vou riscar. A parte inferior do peito. Então, já risquei. Vou riscar agora a parte superior. Molde riscado. Agora é só cortar. Vou recortar tirando todo o giz. Então, por que que essa base aqui eu não usei o mesmo molde? Por que que são moldes diferentes? Por que que eu não usei o mesmo molde da renda? Porque essa base ela é um pouquinho menor aqui na parte de baixo. Porque nós vamos colocar o elástico de base. Então, ela é um pouquinho menor do que a renda, tá? Vou estar mostrando para vocês na hora da costura. Então, aqui. Também já vou recortar as 2 vezes, que o meu tecido já estava dobrado. Então, já recortei as 2 vezes. E agora, a parte superior do bojo. Do peito, melhor dizendo, né? Eu disse do bojo, mas esse sutiã não tem bojo, então é do peito. Então, pronto. Nosso sutiã já está todo cortado. Então, eu tenho forro e renda, né? Tenho forro e renda. Deixa eu pegar aqui todas as partes. Então, eu tenho forro e renda.
Tenho a base, tanto de forro, né, quanto a renda também. E tenho as laterais, as duas laterais que são só renda. Então, esse é o nosso sutiã, né? E agora nós vamos lá para a máquina costurar. Eu tenho aqui já as duas alcinhas de 45 centímetros cada. Tenho aqui o meu fecho de 3 centímetros, que nós vamos usar. Tenho aqui 2 lacinhos, né? Um que nós vamos usar na calcinha e um que nós vamos usar no sutiã. Temos aqui o aro e os 2 pedacinhos que nós vamos costurar na parte de trás para costurar as alças, tá bom? Esse pedacinho aqui vai depender da largura da sua lateral, né? Então, o meu tem 8 centímetros, vai depender da largura aqui da sua lateral. Você vai colocar esse pedacinho. E pronto, então, o nosso sutiã já está cortado, agora vamos lá para a máquina costurar. Então, pessoal, agora nós vamos aqui na máquina overlock costurar o nosso sutiã. Eu estou aqui com a folha, né, e eu já marquei a minha pence, né, não tem lá no molde, mas eu tenho aqui na folha, que é 1 centímetro para todos os tamanhos. Então, eu vou costurar, que eu já marquei com o giz. Então, você pode marcar bem no meio, dobra. Eu vou começar aqui pelo forro, você dobra e costura 1 centímetro de pence. Você pode costurar na sua máquina reta e zigue-zague, ou você pode costurar diretamente aqui na overlock, como eu vou fazer. Não precisa costurar lá do finalzinho, eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro e vou começar a costurar, costurando aqui, tirando 1 centímetro, com ele dobrado. Então, aqui já costurei um forro, aí fica assim. E agora eu já vou costurar a parte superior do bojo, formando como se fosse uma cobertura de bojo, né? Formando o peito do sutiã. Então, eu vou unir aqui e vou costurar já, unindo aqui um no outro. Então, acerta aqui direitinho. Ficou assim. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? Dobra no meio. Então, marca ali na parte de baixo 1 centímetro. Eu vou trazer aqui morrendo a costura, mais ou menos 1 centímetro para terminar em cima. E agora eu vou costurar a parte superior. Coloco aqui direito com direito. E costura. Então, pronto, a parte do forro já está pronta. E eu vou reservar agora. Essa parte aqui da minha renda eu vou costurar depois, né, na máquina reta e zigue-zague, na máquina reta e zigue-zague, porque é uma costura sobreposta, né? Agora nós vamos costurar a base. Vou colocar aqui a parte da renda, né, direito com direito. Já vou juntar com o forro também fica tecido direito com direito. E aqui eu preciso acertar na parte de cima, porque embaixo vai ficar
sobrando o bico da renda, porque é onde eu vou costurar o meu elástico de base. Então, o forro fica 1 centímetro menor que a renda. Então, acerta bem direitinho aqui em cima e vamos costurar. Segura bem para não desencontrar. E vamos passar a costurinha aqui. Então, já desvirei aqui. Então, a costurinha já ficou aqui embutida. Agora, a gente vai unir a renda com o forro. Então, vamos passar aqui uma costurinha, unindo aqui a renda com o forro. Essa costurinha não precisa cortar muito, né? Uma costurinha na beiradinha, só para unir mesmo as duas partes, para quando a gente for costurar no bojo, não ter perigo de uma costura não pegar, de uma parte não pegar, né? Então, aqui já costurei desse lado. Vou costurar agora do outro. Então, acerta bem, vou começar aqui por essa lateral. E aqui eu tô passando bem na beiradinha, não corta muito, porque senão pode ser que dê problema na hora que você for costurar o bojo, tá? Então, pronto, já uni. Agora eu vou costurar as laterais. Eu vou costurar aqui as laterais, né, as rendas da lateral. Então, aqui eu vou colocar tecido direito com direito. E aqui a gente faz o processo do sanduichinho da calcinha, que é trazer essa parte aqui pro outro lado, pra gente embutir essa costura. Ou você pode fazer também uma costurinha rebatida depois, ou você pode costurar um taquara aqui para cobrir essa costura da lateral, se você quiser, tá? Eu vou fazer dessa forma para a costura ficar embutida somente. Que ele ficou super bonitinho. Então, eu vou trazer ele aqui desse lado, ó. Então, a gente vai trazer ele todo para esse lado aqui, tá? E agora a gente vai costurar. Vou segurar aqui com a pinça. Lembrando que aqui ele vai ficar mais curto do outro lado, né? Vai sobrar aqui o bico da renda, mas a renda vai encontrar, tá? Então, acertar o biquinho da renda. Então, vou desvirar. E a costura ficou embutida, tá? Vou costurar o outro lado do mesmo jeito. Vamos posicionar a renda aqui, direito com direito. Lembrando sempre de acertar a parte de cima, porque embaixo pode ser que sobre mesmo, porque a renda, o bico da renda vai sobrar, né? Então, vamos posicionar aqui. Vou trazer a parte do forro aqui por trás. E a gente vai costurar aqui. Então, já vou acertar aqui.
segurar aqui com a pinça. Então, vou desvirar, ver se a costura pegou bem, né? Pronto, pegou direitinho. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai lá na máquina reta e zigue-zague, a gente vai costurar aqui, porque essa renda ela vai ficar sobreposta aqui em cima. Você pode costurar na galoneira também, se você tem a galoneira, mas se você não tem, pode costurar na sua máquina reta e zigue-zague, como eu vou fazer. Então, a gente vai costurar aqui e depois a gente vai voltar aqui na máquina overlock pra gente unir a renda com o forro do peito e depois costurar na nossa base. Então, agora a gente vai costurar, lembrando que aqui a gente vai costurar no zigue-zague. Eu vou deixar o zigue-zague 2,5, não vou deixar muito grande. E aqui também eu não coloquei no máximo, né? Ele tem três tamanhos, eu deixo mais ou menos no meio, assim, não no máximo do tamanho do zigue-zague. Então, aqui eu já vou segurar aqui para ajudar, né, a linha, para ajudar a puxar para a renda não entrar lá para dentro. Só até começar, pronto, começou. Agora, a gente vem costurando. A gente só passa mesmo aqui a quantidade do bico da renda, tá? Ó, passou a quantidade do bico da renda, é só isso. Então, vamos costurar. Ó. Então, ficou assim. Vamos costurar o outro lado. Também só passando o bico da renda. Se a sua renda não tem um biquinho grande como esse, aí você passa um pouquinho mais. Então, comecei. Pronto. Renda costurada, agora a gente vai voltar lá para a máquina overlock e para a gente costurar o forro com a renda e unir na base do sutiã. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai unir a renda com o forro do peito aqui. Então, esse lado aqui vai ficar para cima, né? O lado avesso. Antes disso, eu vou tirar essas sobras de linhas aqui, para elas não ficar aparecendo na renda, tá? Então, eu vou tirar aqui. Então, se ficar linhas assim, você tira para não correr o risco de ficar aparecendo na renda, né? Não fica bonito. Pronto. A gente vai fazer a pencezinha da renda aqui. Poderia ter feito antes, mas eu vou fazer agora, né? Então, ó, vamos pegar aqui, vai medir aqui, meio centímetro, como no forro, e a gente vai fazer aqui a pencezinha. Meio centímetro, não, 1 centímetro, como no forro. Então, ficando assim, vou fazer do outro lado. Só medir aqui, pegar o meio, aqui já estava marcado.
aqui, pronto, ficou assim. E agora a gente vai costurar, unindo a renda com o forro, para depois a gente costurar na base. Então, encontra aqui direitinho, pence com pence. Costurinha com costurinha. Aqui em cima também. Vamos reservar, vou costurar o outro lado. Então, aqui do mesmo jeito. A gente vem unindo aqui. Ah, se eu quiser costurar diretamente já na base do sutiã, pode ser. Só que você corre o risco de, às vezes, uma parte não pegar direitinho. Então, é melhor fazer assim, porque aí você tem certeza de que tudo vai ficar costurado. Vamos unir aqui também o outro lado. Pronto, ficou assim. E agora a gente vai costurar aqui na base. Então, vou posicionar aqui direitinho no centro do sutiã, na parte da frente. E aqui a gente vai costurando. E aqui eu já vou trazer essa, porque essa costura aqui da lateral, ela vem até essa costura aqui, onde a gente emendou. Ela vem até essa emenda. Então, eu já vou segurar aqui e vou acertar todo o meu bojo aqui. Então, ficou assim. Vou costurar do outro lado. Também vou posicionar da mesma forma, o centro aqui. Aí eu não tenho muita prática aqui, posso fazer essa costura aqui lá na máquina reta? Pode fazer também. Aqui o acabamento fica melhor, né? Então, a gente vem costurando. Então, pronto, a base do nosso sutiã já está toda montada. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai lá na máquina reta e zigue-zague, a gente vai
colocar a base, é o elástico de base, a gente vai elastizar a base, vai costurar o taquara e depois a gente vai na máquina galoneira elastizar a parte do peito e a parte aqui das costas. Então, o que nós vamos fazer? Aqui na máquina reta zigue-zague, nós vamos costurar o taquara aqui. Deixa eu ligar aqui a máquina. Vou deixar no ponto reto, aqui no 3. Aqui a gente vai jogar a parte pra cá. E a gente vai começar costurando aqui. Então, aqui já costurei de um lado, agora a gente vai rebater esse taquara aqui. Lembrando que a gente vai costurar bem na beiradinha, né? E aqui a gente vai puxando aqui, para poder não ficar ensacado o tecido lá embaixo, lá atrás. Então, a gente sempre dá uma puxadinha aqui nesse tecido. Aqui não precisa dar retrocesso, porque depois a gente vai fazer o acabamento. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Já vou deixar uma pontinha aqui maior na frente, para fazer o acabamento depois. Agora é só rebater aqui do outro lado. Sempre lembrando de abrir aqui bem o tecido. Aqui embaixo. Então, pronto, já costuramos o nosso viés taquara. Agora, a gente vai já costurar o elástico de base. O elástico de base vai ser costurado 5 por 1.
Eu estou usando o de 10 milímetros, né? Você pode também usar o outro mais larguinho, se você quiser, né? Mas esse aqui eu estou usando de 10 milímetros. Então, eu vou deixar aqui uma sobrinha para a máquina puxar direitinho. Vou colocar aqui, vou deixar aqui no 3, vou colocar o zigue-zague. Não no tamanho total, um pouco menor. Vou começar aqui a costurar. Se eu ver que tá muito grande, eu vou diminuir o ponto. Então, está no tamanho bom. Deixa eu puxar aqui esse elástico para cá, para facilitar, para vocês verem melhor. E aqui, pessoal, eu já tenho aqui a base aqui do pé da agulha, ou melhor, da ponta aqui até aqui, eu tenho 5 centímetros. Então, eu já pego aqui, deixando 1 centímetro daqui, que eu sei que eu tenho 5, e trago aqui 1 centímetro. Então, com certeza, você já deve ter marcado aí na sua máquina também, aonde você vai puxar aí, né? Para você fazer a sua elastização. Então, eu trouxe ali de forma que eu vou cobrir aqui essa pontinha com o elástico. Então, pronto. Então, agora a gente vai costurar do outro lado. Aqui agora eu não preciso ficar esticando 5 por 1, vou apenas colocar aqui e esticar o meu elástico. Não preciso me preocupar agora com o 5 por 1, não. Elastização feita. Agora a gente vai lá para a máquina galoneira e a gente vai elastizar com o viés elástico aqui, né, em todo o meu sutiã, tá? Antes de passar o viés, eu vou colocar o aro aqui, porque quando eu for passar o viés, eu já vou trazer esse viés aqui e ele já vai fazer o acabamento aqui na parte do viés taquara, tá? Então, eu já vou vir com o viés aqui e continuar aqui. Então, eu já vou colocar o meu aro aqui, tendo cuidado na hora, né, de chegar ele para um ladinho para poder passar e não quebrar a agulha, tá bom?
Então, agora aqui na máquina galoneira, nós vamos elastizar. Eu já coloquei aqui o aro aqui dentro, tá? Esse sutiã, por ele não ter bojo, a gente coloca sempre um aro maior do que o tamanho do sutiã que a gente está fazendo. Eu estou fazendo o sutiã tamanho M. O aro que eu coloquei aqui dentro, ele é o aro G, tá? E agora a gente vai já elastizar. Eu vou tirar essas pontinhas aqui do taquara, porque a gente vai vir com viés aqui por cima. Vou tirar aqui também, porque a gente vai vir com o elástico aqui, né? Vou acertar aqui. A gente vai vir com o viés aqui também, então já vou tirar. E vou fazer o mesmo desse outro lado. Vou acertar aqui. Vou tirar essa pontinha de viés. Então, pronto, já tirei. E aqui, pessoal, como eu falei, né, eu vou usar o fecho de 3 centímetros. Mas se de repente, eu quero usar um fecho maior porque eu gosto que fique mais largo, né? Então, você vai enlarguecer um pouquinho a sua base aqui, de acordo com o fecho que você quer usar, tá? Então, aqui ele está para usar o de 3 centímetros. Então, deixa eu organizar aqui o viés. A tensão dele tá boa. Eu vou começar elastizando esse lado aqui. Então, vou elastizar começando aqui por esse lado. Então, aqui eu vou chegar o aro pra frente, né? Trazer ele um pouco mais pra cá, pra não ter perigo de quebrar minha agulha. Então, já elastizei esse lado. Vou elastizar o outro lado. Depois eu vou elastizar o meio. Vou chegar aqui o meu aro um pouquinho para frente. Então, já elastizei aqui. Agora eu vou chegar o aro para cá. Pronto, tem espaço aqui suficiente para elastizar desse lado. Vou tirar aqui essa sobrinha de linha. E aqui, pessoal, eu gosto de já colocar o viés aqui já dentro do outro viés, para essa partezinha ficar bem encontradinha aqui, tá? Então, eu já coloco o viés lá dentro, né? E eu começo a costurar. Vou colocar ele aqui, pronto. Assim ele fica super bonitinho aqui, ó. Bem encontradinho, quando você for colocar a alça vai ficar bem certinho.
Aqui eu faço a mesma coisa, né? Eu vou segurar aqui essa pontinha para ela ficar bem dentro aqui. Então pronto, viés elástico colocado. O que que a gente vai fazer? Agora a gente vai voltar lá na máquina reta para a gente colocar o fecho e colocar o lacinho aqui fazendo o acabamento. Então agora a gente vai colocar o nosso fecho abotoador. Tirar essa sobrinha aqui de viés elástico. Então, coloco aqui. Vou ligar aqui a máquina. Vou colocar aqui no 2. Vou colocar aqui no o mínimo que ele vai aqui do ponto zigue-zague. Às vezes dá para diminuir até um pouquinho. Vou deixar 1,5. Vou dar um retrocesso. Retrocesso no início e no final. Já tirei as sobras de linha. Vou colocar do outro lado. Tirar aqui a sobrinha do viés. Então aqui a gente sempre tem que se atentar, porque se o bico da renda que sobrar aqui for muito grande, aí ele não vai caber. Como aqui eu vou colocar essa pontinha aqui dentro. Retrocesso. Então, já coloquei o fecho abotoador. E agora a gente vai colocar as alças. Então, a minha alcinha já tá pronta. Ela tem 45 centímetros, que é o tamanho padrão. E aqui a gente vai posicionar lado direito aqui. E a gente vai costurar. Aqui pode ser na costurinha reta ou no zigue-zague. Vou virar aqui pra dentro. E já vou fazer aqui. Tirei as sobras de linha, já vou tirar aqui também a sobrinha da alça e do viés. Vou costurar a outra. Então, aqui é sempre bom a gente ver para ficar da mesma altura, né? Para não ficar uma alça mais alta que a outra. Não, vou
posicionar aqui. Já vou rebater desse outro lado. Sempre tirar as linhas que ficar enroscadinha aqui, para a peça ficar bem bonita, né, bem feitinha. E agora a gente vai costurar aqui na parte de trás, nas costas. Então eu vou pegar o pedacinho aqui que a gente cortou. Vamos colocar aqui. E aí a gente vai costurar aqui na parte das costas. Aliás, é ao contrário. Eu gosto de puxar aqui porque eu vou esconder essa pontinha. Aqui a gente vai medir mais ou menos 3 centímetros. Eu meço aqui, ó, que dá de 3 a 4 centímetros. É o suficiente. Então, a gente coloca aqui. E depois a gente traz essa pontinha aqui embaixo. Eu vou abrir aqui para facilitar. A gente dá um retrocesso. Então, fazendo assim, essa pontinha aqui já fica escondida. A gente traz aqui. E vamos costurar essa outra pontinha. Aqui não precisa da gente esticar aqui muito. A gente deixa até ela um pouco abertinha, para essa pecinha aqui ter o movimento que ela precisa. Já vou tirar essa sobrinha. E as sobras de linhas também. Vou tirar aqui que eu não tinha tirado. Aqui do mesmo jeito. A gente deixa essa pontinha. Vamos medir aqui. E vamos costurar. Vou costurar aqui para esse lado.
Vou dar um retrocesso. Vamos costurar aqui embaixo também. Deixa eu tirar a sobrinha de linha. E está pronta. Quer dizer, quase pronta. Vamos colocar um lacinho ainda, para dar um charme. Essa peça ficou super lindinha nesse romance. Então, pessoal, peça finalizada. Vou fechar aqui. Então, ficou muito linda, né? Como vocês podem ver. E depois, lá no manequim, você vai ver ela com mais detalhes. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou e quer e precisa dessa modelagem, que eu tenho certeza que você vai querer, ela faz parte do meu Moldes Clube. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você fazer parte. Você pode fazer parte do Moldes Clube Íntimo, onde você vai receber uma modelagem íntima por mês, ou pode fazer parte de todo o Moldes Clube, onde você recebe uma modelagem, um conjunto por semana de íntimo, dormir, praia, fitness. O link está logo aqui abaixo. E não deixe de se inscrever no meu canal e também de ir lá no meu Instagram, conhecer e me seguir para poder ter mais novidades assim, tá bom? Tchau, beijos, deixe seu comentário aqui abaixo e até o próximo vídeo.